A figura que a história registra como Jesus Cristo, ou Yeshua, em seu aramaico natal, nasceu em Judeia, uma região estratégica no sul do Levante, coração do Oriente Médio. Embora o calendário cristão, adotado globalmente, marque o ano 1 depois de Cristo como de seu nascimento, estudiosos sérios, baseados em evidências indiretas e no contexto político do Império Romano, apontam que seu nascimento provavelmente ocorreu entre 7 a.C. e 4 a.C. Da mesma forma, a celebração do Natal em 25 de dezembro não encontra respaldo histórico concreto, é mais uma tradição do que um fato comprovado. Cada detalhe da vida de Jesus, desde seu nascimento até sua morte e a controvertida ressurreição, foi examinado, questionado e reinterpretado por fiéis e céticos ao longo dos séculos. A narrativa de seu nascimento, uma das mais difundidas do mundo, está registrada nos evangelhos de Lucas e Mateus, com nuances distintas em cada relato. Lucas oferece a versão mais detalhada. Maria, uma jovem virgem de Nazaré na Galileia, noiva do carpinteiro José, suposto descendente do rei Davi, recebe a visita do anjo Gabriel, que lhe anuncia um plano divino. Ela conceberia um filho não por meio humano, mas pela ação do Espírito Santo. Já Mateus apresenta uma perspectiva diferente. O anjo aparece a José, tranquilizando sobre a gravidez de Maria e revelando que a criança era obra de Deus, incentivando-o a prosseguir com o casamento. Segundo os textos sagrados, meses depois, Maria dá à luz em um humilde estábulo em Belém, cidade ancestral de José, para onde o casal havia viajado a fim de se registrar no censo romano. Curiosamente, as tradições mais antigas sobre Jesus não o apresentam como filho de Deus desde o nascimento, mas como alguém que atingiu essa condição divina apenas após sua morte e ressurreição, ou, em uma versão posterior, após seu batismo. O Evangelho de Marcos, o mais antigo, sequer menciona seu nascimento, sugerindo que para muitos de seus contemporâneos, Jesus era simplesmente filho de Maria e José, como qualquer outro homem. Os evangelhos e fontes primitivas também indicam que Jesus não era filho único. Marcos e Mateus citam 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, além de irmãs não nomeadas. Tiago, em particular, é mencionado pelo historiador judeu-romano Flávio Joséfo e pelo apóstolo Paulo, ambos quase contemporâneos de Jesus. Já Judas, chamado de Tomé, que significa gêmeo em aramaico, é por vezes identificado como seu irmão gêmeo. No entanto, a Igreja Católica Romana e a Ortodoxa rejeitam essa ideia, defendendo a virgindade perpétua de Maria. Para eles, os irmãos de Jesus seriam primos ou meio-irmãos de um possível casamento anterior de José. Antes de mergulharmos mais fundo em sua trajetória, é essencial compreender o cenário histórico em que Jesus viveu e a natureza das fontes que temos sobre ele. Maria e José eram judeus, um povo cuja origem exata ainda intriga historiadores, mas que surgiu como força dominante no sul do Levante por volta do século XI a.C., após o colapso da Idade do Bronze. Eles estabeleceram 2 reinos poderosos, Judá e Israel, governados por monarcas como Davi e Salomão, que expandiram seu domínio desde o litoral mediterrâneo até o Mar da Galileia e o Mar Morto, estendendo-se do norte da Galileia até as fronteiras do deserto do Neguev. O que unia esse povo era uma identidade cultural e religiosa única. Eles se consideravam descendentes de escravos libertos do Egito, liderados por Moisés após 40 anos de êxodo pelo deserto, até se fixarem na Terra Prometida. Sua religião era revolucionária para a época. Enquanto o mundo antigo adorava múltiplos deuses, os judeus acreditavam em um único Deus todo-poderoso. Essa fé monoteísta vinha acompanhada de práticas distintivas como a circuncisão, o descanso sabático e a proibição de consumir certos animais, especialmente a carne de porco. O centro de sua adoração era o grande templo de Jerusalém, símbolo máximo de sua aliança com Deus. Por séculos, Judá e Israel foram potências regionais, mas seu declínio começou quando impérios vizinhos ganharam força. O golpe mais duro veio no século VI a.C., quando os neobabilônios, sob Nabucodonosor II, conquistaram Jerusalém, destruíram o primeiro templo e levaram muitos judeus cativos para a Mesopotâmia, episódio conhecido como Cativeiro da Babilônia. Décadas depois, sob domínio persa, os judeus retornaram e reconstruíram o templo, inaugurando o segundo período templário, ainda vigente na época de Jesus. A independência judeia foi brevemente recuperada no século II a.C., graças à revolta dos macabeus contra o Império Seleucida, mas a liberdade durou pouco. Com a expansão romana pelo Mediterrâneo Oriental, a Judéia tornou-se um estado cliente de Roma, embora governada por reis locais como Herodes, que reinava há 3 décadas quando Jesus nasceu. Na prática, era um território subordinado.
Aos poucos Roma apertou o cerco. Guarnições militares foram instaladas em cidades como Jerusalém, e em 6 d.C., a região foi formalmente anexada como a província da Judéia Romana, governada por um prefeito nomeado por Roma. Esse contexto político é crucial para entender a vida de Jesus. A dominação romana gerou um clima de tensão constante em Judéia, especialmente em torno da religião, o elemento que mais distinguia os judeus de seus opressores. Enquanto outros povos conquistados por Roma aceitavam o jugo em troca de estabilidade, os judeus jamais se conformaram. Sua fé, sua terra e sua identidade estavam intrinsecamente ligadas, e qualquer ameaça a esse tripé era uma faísca para a revolta. Foi nesse caldeirão de fé, resistência e esperança messiânica que Jesus surgiu, e seu legado mudaria a história para sempre. E Roma, com sua arrogância imperial, só fez avivar essa chama. A administração desastrosa de Judéia, marcada por governantes como o imperador Tibério, cujo reinado, 1437 d.C., coincidiu com a vida de Jesus, foi um catalisador de tensões. O desrespeito deliberado à santidade do Templo de Jerusalém, epicentro da identidade judaica, não era apenas uma provocação, era uma declaração de guerra cultural. Em meio a esse caos, a Judéia fervilhava com vozes dissidentes, desde os essênios, que se isolavam no deserto em busca de pureza espiritual, até os zelotes, dispostos a derramar sangue pela libertação de Israel. Os saduceus, aliados aos interesses romanos para preservar seus privilégios, eram vistos como traidores por muitos. E então havia os pregadores itinerantes como Jesus, que percorriam as estradas da Galileia e da Judéia com uma mensagem radical. O reino de Deus não era uma abstração distante, mas uma realidade iminente, capaz de subverter até mesmo o poder de Roma. É nesse contexto explosivo que devemos situar a vida de Jesus. Nossa principal janela para seu legado são os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, redigidos entre 70 e 110 d.C., décadas após sua morte. Não são relatos jornalísticos, mas documentos de fé moldados por comunidades que já interpretavam Jesus à luz de suas próprias lutas e esperanças. O mais antigo deles, Marcos, escrito por volta de 70 d.C., carrega a sombra da destruição de Jerusalém pelas legiões de Tito, um trauma que coloriu sua narrativa com urgência apocalíptica. Mateus e Lucas, compostos mais tarde, ampliaram essa visão, incorporando fontes perdidas como o misterioso documento que uma coleção de ditos de Jesus, e adaptando a mensagem para audiências específicas, Mateus para judeus cristãos, Lucas para gentios convertidos. João, o mais tardio e teológico, já flerta com uma cristologia divina, onde Jesus não é apenas um profeta, mas o Logos encarnado, uma evolução que reflete os debates teológicos do século II. E aqui reside o primeiro grande dilema: esses textos não foram escritos para preservar história, mas para criar crença. Os autores, anônimos apesar das atribuições posteriores a apóstolos, eram líderes de comunidades cristãs em expansão, não historiadores objetivos. Escreviam em grego, a língua do império, não no aramaico que Jesus falava, o que já indica um distanciamento cultural e temporal. As cartas de Paulo, redigidas entre 50 e 60 d.C., são os documentos cristãos mais antigos que temos, mas mesmo elas revelam mais sobre as divisões das primeiras igrejas do que sobre o Jesus histórico. Fora do círculo cristão, as menções a Jesus são esparsas e tardias. Flávio Joséfo, historiador judeu a serviço de Roma, o cita de passagem no final do século I. Tácito e Plínio, o moço, o fazem no século seguinte, mas como uma nota de rodapé em meio a relatos sobre superstições orientais. Para o mundo romano, Jesus foi, em vida, um personagem marginal, um entre tantos profetas que agitavam a Judéia. Mas se os evangelhos não são biografias, o que são? São manifestos teológicos disfarçados de narrativa. Marcos, Mateus e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, compartilham uma estrutura semelhante, mas divergências reveladoras. João, por sua vez, parece contar outra história. Nele, Jesus não é um rabino itinerante, mas uma figura quase etérea, cujos discursos soam como sermões filosóficos. As contradições são muitas. Enquanto Marcos e João omitem o nascimento virginal, Mateus e Lucas o apresentam como fato central, embora com detalhes inconciliáveis. E o que dizer das genealogias? Mateus traça a linhagem de Jesus até Davi por José, Lucas faz o mesmo, mas com uma lista de ancestrais totalmente diferente. Essas inconsistências não são erros, mas pistas de como cada comunidade reinterpretava Jesus para validar sua própria visão de fé.
E então há os evangelhos apócrifos, dezenas deles, excluídos do cânone no século IV por bispos que, sob o patrocínio do imperador Constantino, forjavam uma igreja unificada. Textos como o Evangelho de Tomé, com seus ditos enigmáticos, ou o Evangelho de Pedro, que descreve a ressurreição com detalhes fantásticos, foram descartados não por falta de antiguidade, mas por ameaçar a ortodoxia nascente. O critério não era a historicidade, mas a utilidade doutrinária. Quando, em 1985, o Jesus Seminar, um grupo de estudiosos americanos, analisou os evangelhos canônicos e apócrifos com ferramentas críticas, concluiu que apenas 16% dos atos e 18% dos ditos atribuídos a Jesus tinham alta probabilidade de autenticidade. O resto? Camadas de tradição oral, adaptações teológicas ou até invenções piedosas. Diante desse labirinto de fontes, reconstruir o Jesus histórico é como montar um quebra-cabeça com peças de diferentes caixas. Tomemos seu nascimento. Nenhum evangelho data o evento, e as pistas que temos são contraditórias. Mateus e Lucas concordam que Herodes, o Grande, ainda vivia quando Jesus nasceu, o que situaria o fato antes de 4 a.C., ano de sua morte. Mas Lucas adiciona um detalhe problemático. O recenseamento ordenado por Quirínio, governador da Síria, que segundo Joséfo, ocorreu em 6 depois de Cristo, uma década depois. Pior, enquanto Mateus sugere que José e Maria já moravam em Belém, de onde fugiram para o Egito após a matança dos inocentes, Lucas os apresenta como nazarenos que viajam a Belém apenas para o censo. A conclusão é inevitável. A localização do nascimento em Belém não é um fato histórico, mas uma construção teológica, destinada a cumprir a profecia de Miqueias, 5:2, sobre o Messias nascer na cidade de Davi. A geografia cedeu à teologia, e esse padrão se repetiria em quase todos os aspectos da vida de Jesus. O Messias prometido nasceria em Belém, da linhagem do rei Davi, e se tornaria o governante dos israelitas. Mas essa narrativa tão central à fé cristã esbarra em uma pergunta incômoda. Por que um homem cuja vida e ministério estão indissociavelmente ligados a Nazaré, a ponto de ser chamado Nazareno, teria nascido em outro lugar? A viagem de Maria e José a Belém para o recenseamento, apresentada como justificativa, não resiste a um exame crítico. Os romanos não exigiam que as pessoas retornassem às cidades de seus ancestrais para registros fiscais. O censo ocorria onde cada um residia. A inconsistência é reveladora. A geografia foi moldada para servir à profecia, não o contrário. E o que sabemos de fato sobre a infância daquele que viria a abalar os alicerces do judaísmo e do Império Romano? Quase nada. Os evangelhos interessados apenas no Jesus adulto, o profeta, o mestre, o Messias contestado, deixam sua juventude envolta em silêncio. Mateus o chama de filho do carpinteiro, sugerindo que pode ter seguido o ofício de José, mas é Lucas quem ousa preencher a lacuna com um único episódio, carregado de simbolismo. Aos 12 anos, Jesus desaparece durante a peregrinação anual a Jerusalém para a Páscoa, o festival que celebra a libertação dos hebreus do Egito. Quando seus pais, após 3 dias de busca angustiada, o encontram no templo discutindo com os doutores da lei, sua resposta é desconcertante. Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? As palavras soam como um presságio, ou uma invenção posterior para justificar o divino. Afinal, historiadores sérios questionam se Jesus algum dia se autodeclarou filho de Deus antes dos últimos anos de sua vida. Mais provável é que esse relato seja uma antecipação literária, um vislumbre artificial do homem que décadas depois, seria crucificado como rei dos judeus. O batismo nas águas do Jordão marca o verdadeiro início de sua jornada pública. João Batista, figura ascética e inflamada, já percorria a Judéia há anos pregando arrependimento. O dia do juízo estava próximo, e apenas os que se purificassem escapariam da ira divina. Para a maioria dos judeus, esse juízo não significava o fim do mundo, mas uma revolução divina, a restauração de Israel, com os ímpios varridos pelo poder de Deus. Jesus, como tantos outros, foi atraído por essa mensagem. Ao ser batizado por João, ele não apenas aderiu ao movimento, mas, segundo os evangelhos, experimentou uma revelação. O Espírito Santo desceu sobre ele, e uma voz celeste o proclamou Filho amado. O detalhe é crucial. Se João foi executado por Herodias e Herodes Antipas, que viam em suas denúncias contra o casamento incestuoso do tetrarca uma ameaça política, Jesus pode ter herdado não só sua missão, mas também seu perigo. A prisão de João, aliás, parece ter sido o estupim para que Jesus iniciasse seu próprio ministério na Galileia, longe dos olhares vigilantes de Jerusalém.
Antes de emergir como pregador, porém, os evangelhos sinóticos insistem em um episódio solitário e dramático: 40 dias no deserto jejuando, confrontado pelas tentações do diabo. As provas são reveladoras: transformar pedras em pão, o poder sobre a necessidade material, receber todos os reinos da terra em troca de adoração ao maligno, o poder político e lançar-se do pináculo do templo para ser salvo por anjos, o poder sobrenatural. Em cada caso, Jesus recusa, não com heroísmo hollywoodiano, mas citando as Escrituras, como se sua autoridade já estivesse enraizada nelas. Alguns dirão que é uma alegoria, um mito fundador para ilustrar a batalha entre o sagrado e o profano que permearia seus ensinos. Outros que reflete um período real de isolamento, em que Jesus forjou sua mensagem e sua relação com Deus. O certo é que aos 30 anos, ele surge em Galileia não como um discípulo, mas como um mestre. Ao contrário de João, que operava às margens do Jordão atraindo multidões do deserto e de Jerusalém, Jesus escolheu as cidades e aldeias da Galileia, região marginalizada, vista com desdém pelos judeus do sul, mas estratégica, longe da repressão direta de Antipas, porém próxima o suficiente para que sua fama chegasse à capital. Seu primeiro sermão em Nazaré, segundo Lucas, termina em rejeição violenta. Não é este o filho de José? Perguntam os vizinhos incrédulos. A familiaridade breca o sobrenatural. Expulso, ele se dirige a Cafarnaum, à beira do lago que os romanos chamavam de Mar da Galileia. Ali, entre pescadores e artesãos, encontra solo fértil. Os evangelhos pintam cenas quase teatrais para descrever o recrutamento dos primeiros discípulos. Mateus e Marcos narram que Jesus, caminhando pela praia, avista Simão, Pedro e André lançando redes e sem mais ordena: segui-me. Mais adiante chama Tiago e João, filhos de Zebedeu, que abandonam até o próprio pai no barco. Lucas, sempre mais dramático, conta que Jesus estava pregando a partir do barco de Simão quando, após um milagre de pesca abundante, o pescador se prostra: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O símbolo é potente. Aqueles que viviam do mar, elemento instável, associado ao caos nas tradições judaicas, são transformados em pescadores de homens. Os 4 formariam o núcleo dos 12, grupo cujo número não é casual, evoca as 12 tribos de Israel, sinalizando que Jesus não veio apenas para alguns, mas para reconstruir todo um povo. Mas aqui, como em quase tudo que cerca sua vida, as versões divergem. Os nomes dos discípulos variam entre os evangelhos e até mesmo Judas, o traidor, aparece com sobrenomes distintos. A incoerência não é mera distração, revela que os autores escreviam não para registrar fatos, mas para transmitir uma mensagem. E essa mensagem, cada vez mais clara, era de ruptura. Jesus não veio apenas para cumprir a lei, mas para redefini-la. Não para ser mais um profeta, mas para ser o caminho. A questão que permanece é: até onde seus seguidores estariam dispostos a ir por essa visão? Como um homem marcado pelo divino não por acaso, mas por design. Suas curas não eram meros atos de piedade, eram declarações. Cada milagre desfiava um fio da antiga ordem, o leproso purificado desafiava as leis de exclusão. O paralítico que caminha carrega consigo a denúncia de um sistema que abandonava os fracos. A mulher curvada, endireitada no sabá, expunha a hipocrisia de uma religiosidade que priorizava rituais sobre alívio. Não era magia barata de feira, nem truques para impressionar multidões. Era teologia encarnada. O reino de Deus não chegaria com trombetas celestiais, mas com mãos que tocavam feridas, voz que chamava os rejeitados pelo nome e pés que pisavam onde os poderosos temiam pôr os seus. E no entanto, mesmo esses sinais tão concretos, tão humanos, eram interpretados à luz do que cada um já acreditava. Para os fariseus eram provas de blasfêmia, obras de Belial disfarçado de piedade. Para os pobres de Galileia, eram a primeira centelha de esperança em décadas de opressão. Para os discípulos, eram pedras no caminho de uma fé ainda titubeante. Pedro, que um dia andaria sobre as águas, afundaria no medo minutos depois. Tomé, que exigiria provas tangíveis, carregaria para sempre o estigma da dúvida como se fosse um pecado. Até os milagres mais espetaculares, a multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro, serviam menos para convencer do que para separar. Quem via neles apenas um distribuidor de comida, ou um curandeiro perdia o essencial. Jesus não alimentava estômagos para encher bancos de sinagoga. Alimentava para revelar que no banquete do reino, não haveria lugares cativos para os que já se julgavam convidados de honra. Aqui está o cerne da provocação. O Messias que cura no sabá, que toca em cadáveres, que come com cobradores de impostos não está apenas quebrando tabus, está reescrevendo as regras de quem pertence a Deus.
Quando ele transforma a água em vinho em Caná, não é um mero truque de festança, é um anúncio. O vinho novo, dizem as escrituras, não cabe em odres velhos. E o que era aquele casamento senão a metáfora de uma aliança prestes a se romper? Os judeus esperavam o libertador que restauraria a glória de Davi. Jesus servia vinho em jarros de pedra como quem diz, a glória que vocês buscam já está aqui, mas não onde vocês olham. Até seus adversários, aliás, não negavam seus poderes. Atribuíam-nos a demônios, é verdade, mas essa era justamente a armadilha. Se até os espíritos imundos o obedeciam, que autoridade maior poderia reclamar sobre ele? A acusação de que expulsava demônios por Beelzebu era, no fundo, um reconhecimento involuntário. Só um poder superior poderia dominar outro. E se os fariseus temiam que ele corrompesse a lei, era porque pressentiam que sua mensagem não cabia nos códigos que eles mesmos haviam erguido como muralhas. Mas há um detalhe revelador nesse embate: Jesus nunca nega os milagres. Não se defende como um mágico acusado de charlatanismo, nem se justifica como um profeta mal compreendido. Ele os assume e os redireciona. Não digam a ninguém, ordena aos curados, não por medo da fama, mas porque sabia que o verdadeiro escândalo não estava no milagre em si, e sim no que ele significava. O Messias que cura cegos com saliva e barro não é um rei, é um servo. Um que ressuscita mortos não é um general, é um pastor que busca a ovelha perdida até no vale da sombra. E quando a multidão, após a multiplicação dos pães, tenta fazê-lo rei à força, ele se retira sozinho para o monte, porque o trono que lhe esperava não era de cedro, mas de madeira rústica em um morro fora dos muros de Jerusalém. Os evangelhos, aliás, são unânimes em um ponto: a fama de Jesus não veio de discursos no templo, nem de alianças com as elites. Veio dos caminhos empoeirados de Galiléia, das casas de pescadores onde ele dormia, das mesas onde partilhava pão com os que ninguém mais convidava. Sua autoridade não emanava de títulos, mas de uma coerência assustadora. Ele pregava o perdão e perdoava, anunciava a cura e estendia a mão. Falava de um Deus que ama os inimigos e na cruz, pediria perdão por aqueles que o cravavam nela. Nesse sentido, até seus milagres mais menores, a pesca milagrosa, a moeda na boca do peixe, eram lições objetivas. A providência não é abstrata. Ela se revela no cotidiano de quem confia. E é aqui que a questão se torna pessoal. Porque se Jesus não era um mágico de feira, nem um revolucionário armado, nem um filósofo distante, então só resta uma possibilidade. Ele era exatamente o que seus seguidores mais radicais ousaram chamá-lo. Não um profeta mais na longa lista dos que clamaram por justiça, mas o profeta. Aquele que Moisés prometera, que falaria não em nome de Deus, mas como Deus. E se assim for, então cada cura, cada palavra, cada gesto seu não era um evento isolado, mas um fragmento de um padrão maior, o desvelar de um Deus que não se contenta com sacrifícios, mas quer misericórdia, que não habita em templos de pedra, mas em corações que se dobram para servir. A pergunta, então, não é se os milagres aconteceram. É se nós, como aquelas multidões há 2000 anos, ainda temos olhos para vê-los, não nos relatos, mas nas ruas, nos hospitais, nas mesas onde os excluídos esperam, hoje, por um convite. Mas não era apenas a autoridade sobre doenças, fomes ou tempestades que o distinguia. O que verdadeiramente desestabilizava os alicerces do poder, tanto em Jerusalém quanto em Roma, era a radicalidade de suas palavras. Ele não se apresentava como um profeta mais entre os muitos que surgiam na Judéia ocupadas por promessas messiânicas. Sua voz não ecoava apenas a esperança de um reino futuro, mas a urgência de um reino que já irrompia nas fraturas do sistema, nos olhos do leproso curado, na mesa compartilhada com publicanos, na mão estendida à mulher adúltera quando as pedras já estavam levantadas. Os evangelhos, cada um com sua ênfase, revelam essa tensão. Enquanto Marcos nos mostra o Jesus dos milagres, aquele que domina a natureza e expulsa demônios com um comando, Mateus e Lucas nos entregam o Jesus das palavras cortantes, daquele que desmonta hierarquias com frases que soam como marteladas em paredes podres. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é uma bênção passiva, é uma declaração de guerra. Porque no mesmo fôlego Lucas faz ecoar os ais contra os ricos, os saciados, os que riem à custa da dor alheia. Aqui não há meio termo, ou se está do lado dos que têm fome de justiça, ou se é cúmplice dos que empanturram seus celeiros enquanto o povo clama. E quando ele fala do reino de Deus, não é um conceito abstrato, um paraíso distante após a morte. É uma realidade que é invasora, como semente que germina em solo hostil, como fermento que leveda a massa toda. Os estudiosos debatem se ele anunciava um reino iminente ou um chamado à revolução no presente, mas a verdade é que para quem o ouvia,
A distinção pouco importava, porque Jesus não falava sobre o reino, ele o encarnava. Quando curava no sabá, desafiava a lei que oprimia em nome da religião. Quando comia com pecadores, demolia os muros que separavam puros e impuros. Quando dizia "o último será o primeiro", não era uma metáfora. Era um aviso aos que se agarravam aos privilégios de nascença, aos que confundiam a bênção de Deus com o direito de pisar nos outros. Veja o filho pródigo. A parábola não é apenas sobre perdão, é sobre escândalo. Um pai que corre ao encontro do filho que o desonrou, que mata um novilho gordo pelo que estava morto e voltou à vida. Enquanto o irmão mais velho, o justo, o cumpridor das regras, se consome de inveja. A mensagem é clara: a misericórdia de Deus não se curva à nossa noção de merecimento. E isso, para os fariseus, para os sacerdotes do templo, para qualquer um que lucrava com a exclusão, era insuportável. Porque se Deus acolhe o pecador sem condições, que resta àqueles que vendiam a salvação em moeda de sacrifícios e rituais? Mas não pense que era apenas indulgência. Jesus exigia mais, muito mais, do que a lei de Moisés. Ouvistes que foi dito: não matarás, mas eu vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. Não era uma moral mais brandas, era uma ética que transcendia a letra morta, que ia à raiz do coração humano. Ele não aboliu a lei, ele a cumpriu até o extremo, revelando que a justiça de Deus não se satisfaz com rituais, mas com vidas transformadas. E quando os fariseus o acusavam de profanar o sabá porque seus discípulos colhiam espigas, sua resposta foi uma faca na estrutura do poder religioso. O sabá foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sabá. Em uma frase, desmontava séculos de legalismo que sufocava a compaixão. Não era rebeldia pelo prazer de contrariar. Era a denúncia de que a religião havia se tornado um sistema de controle, não de libertação. Não é à toa que sua mensagem ressoava entre os oprimidos e irritava os poderosos. Ele não era um reformista moderado. Era um incêndio em meio a um campo seco. E quando os cínicos gregos pregavam a rejeição das convenções sociais, ou quando os essênios se isolavam no deserto esperando a purificação do mundo, Jesus fazia algo ainda mais perigoso. Ele entrava no meio da podridão e a transfigurava. Não fugia da corrupção. Ele a confrontava com um amor que não tinha medo de sujar as mãos. Claro que havia rejeição. Como não haveria? Quando você diz a um rico que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que ele entrar no reino, ou quando declara que prostitutas e publicanos o precederão no banquete celestial, você não está fazendo amigos entre os que se julgam donos da verdade. Mas era exatamente isso que tornava seu chamado tão urgente e tão perigoso. Porque o reino que ele anunciava não era uma utopia distante. Era uma invasão. E as invasões, como sabem os impérios, sempre encontram resistência. Eis que o conflito se acirra. Os evangelhos registram os chamados debates controversos, momentos em que fariseus e doutores da lei o desafiavam, acusando-o de violar a Torá com atos como curar em dia de sábado ou comer sem lavar as mãos segundo os rituais. Mas aqui surge uma pergunta incômoda: será que essas disputas foram, de fato, confrontos reais, ou seriam reconstruções literárias, tecidas décadas depois para acentuar o choque entre a antiga lei e a nova aliança? Os autores sagrados, afinal, escreviam sob a sombra da destruição do templo, com a memória fresca de um judaísmo dilacerado pela guerra contra Roma. Não seria estranho que tivessem moldado os diálogos para que Jesus soasse como um profeta que antevia o colapso que eles mesmos presenciaram. Mas independentemente das nuances dos textos, uma coisa é inegável: Jesus não era um reformador tímido. Enquanto João Batista pregava no deserto, vestindo peles e alimentando-se de gafanhotos em sinal de penitência, Jesus escolheu mesas lotadas, vinho fluindo e a companhia dos rejeitados, cobradores de impostos, prostitutas, leprosos. Não era apenas uma questão de estilo, era uma declaração de guerra contra a piedade que se mede por regras e não por misericórdia. Essa radicalidade pode ter afastado tantos quanto atraiu. Afinal, quem quer seguir um mestre que desdenha das fronteiras entre o puro e o impuro? E no entanto ele falava como se fosse Deus. Os evangelhos o apresentam como Messias, é palavra que em aramaico significa ungido, equivalente ao Christus grego. Mas aqui está o mistério. Embora seus discípulos o proclamassem como tal, Jesus quase nunca usou esse título para si mesmo. Preferia outro mais enigmático: Filho do Homem. Uma expressão que ecoava o livro de Daniel, onde um ser celeste desce nas nuvens para estabelecer um reino eterno. Seria ele esse juiz divino? Ou falava de outro que viria depois? Até hoje os estudiosos se dividem.
Talvez nenhuma dessas categorias a Messias, Filho de Deus, Filho do Homem, captasse plenamente o que ele imaginava ser. Um vice-rei de Deus, incumbido de inaugurar na terra um reinado que não era deste mundo, mas que invadiria este mundo com força de furacão. E então chegou a hora derradeira. O mês de Nisan, quando Jerusalém fermentava com a chegada da Páscoa. Jesus não veio como um peregrino qualquer. Entrou montado em um jumento, um gesto carregado de simbolismo, ecoando a profecia de Zacarias sobre um rei humilde que traria paz. A multidão o aclamou, bendito o que vem em nome do Senhor. Em Mateus e Lucas, o grito é ainda mais ousado, Filho de Davi. Um título que soava como traição para os romanos e como blasfêmia para os sacerdotes. No dia seguinte, o templo, coração da nação, tornou-se seu palco. Mesas viradas, moedas espalhadas, pombos libertos no caos. Minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fizestes covil de ladrões. As palavras eram um socorro às escrituras, mas o ato era uma declaração de guerra. E quando anunciou que daquele santuário não ficaria pedra sobre pedra, não era apenas uma profecia, era um aviso de que o sistema inteiro estava podre até a raiz. Os sacerdotes tremeram. Não por superstição, mas por cálculo político. Um homem que atraía multidões em Jerusalém, no auge da festa mais inflamável do ano, era uma ameaça à ordem. Herodias e Caifás, os poderosos de plantão, sabiam que Roma não toleraria agitações. E Pilatos, o prefeito que governava com mão de ferro, não era conhecido por sua paciência com messias ambulantes. Até então Jesus havia sido um problema regional, um pregador galileu entre muitos. Mas agora estava no epicentro do poder, desafiando a autoridade do templo e, por extensão, de Roma. Não havia mais espaço para meias medidas. Naquela semana fatídica, enquanto a cidade se preparava para o Cordeiro Pascal, ele celebrou sua própria ceia, não com um animal sacrificado, mas com pão e vinho transformados em símbolos de um sacrifício maior. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Palavras que ecoariam por 2 milênios, selando o pacto de uma nova fé. Mas naquela noite, entre os 12, um já havia vendido sua lealdade por 30 moedas de prata. E quando Jesus se retirou para Getsêmani, não foi para fugir. Foi para enfrentar sozinho o peso de uma escolha que mudaria a história, render-se à cruz ou deixar que o reino que anunciará morresse com ele. O suor misturava-se ao sangue em seu rosto enquanto as sombras da traição se fechavam ao redor. Não foi a dor física que o abateu primeiro, mas a solidão de um Deus que naquelas horas parecia ter virado as costas. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Um grito que não era de covardia, mas de humanidade crua, exposta. Os discípulos, exaustos ou indiferentes, dormiam. E quando o beijo de Judas selou sua entrega, Jesus não resistiu. Não porque não pudesse, mas porque a rendição era o último ato de uma revolução que só a morte poderia consumar. Caiafás, o sumo sacerdote, não precisava de provas. Bastava o perigo que aquele homem representava, um profeta que falava de reinos não deste mundo, mas que, paradoxalmente, ameaçava derrubar o frágil equilíbrio entre Roma e Jerusalém. Blasfêmia? Talvez. Mas a verdadeira condenação era política. O Messias que desafiava a ordem mesmo que com palavras, era um incêndio esperando por faísca. O Sinédrio, reunido às pressas sob o manto da noite, não demorou a sentenciar. A justiça romana, porém, exigia um carimbo. E assim Jesus foi lançado aos pés de Pôncio Pilatos, um homem cínico demais para acreditar em deuses, mas pragmático o suficiente para saber quando ceder à multidão. Aqui os evangelhos pintam um retrato conveniente. Pilatos, o juiz relutante, lavando as mãos enquanto a turba clama por sangue. Crucifica-o. Um coro que a história transformaria em maldição. Mas a verdade é mais incômoda. Roma não governava por piedade. Se Pilatos hesitou, não foi por inocência, mas por cálculo. Executar um agitador judeu poderia acender revoltas, poupá-lo poderia parecer fraqueza. No fim, a cruz foi a solução mais simples. E assim o império que um dia seria conquistado por aquele homem o condenou como um criminoso comum. O que se seguiu foi um espetáculo de crueldade rotineira. Gólgota, o lugar da caveira, não era cenário para martírios. Era o lixão onde Roma descartava seus inimigos. Entre 2 ladrões, Jesus pendurado, os pulsos rasgados pelos cravos, os ossos deslocados pelo peso do próprio corpo. Deus meu, por que me abandonaste? Um lamento que ecoa mais como desespero do que como dúvida. Alguns dirão que era o grito de um homem que até o último suspiro esperava o milagre. Outros que era a confissão de um sonho desfeito. O reino que prometera não viria com trombetas celestiais, mas com o silenciamento de um corpo que se rendia à gravidade. Quando a lança do centurião perfurou seu lado, não jorrou apenas sangue e água, escorreu também o fim de uma era. Ou assim parecia.
Porque 3 dias depois, o túmulo cedido por José de Arimateia, um homem de influência que talvez visse em Jesus mais do que um condenado, estava vazio. As mulheres que foram ungir o cadáver encontraram apenas panos dobrados e um mistério. E então ele apareceu. Não como um espectro, não como um cadáver reanimado, mas como algo que desafiava a lógica da carne. Um corpo espiritual, como Paulo mais tarde descreveria, semeado na corrupção, ressuscitado na incorruptibilidade. O que aconteceu em seguida não foi um milagre isolado, foi um incêndio. Pedro, o pescador que negara o mestre 3 vezes, agora pregava com fogo nas ruas. Tiago, o irmão que duvidara, tornará-se pilar da comunidade. E Saulo de Tarso, o persecutor, transformado em Paulo pelo encontro com aquele Jesus ressuscitado, levaria a mensagem além das fronteiras do judaísmo. Não mais um profeta para os judeus, mas um salvador para o mundo. Porque aqui está o paradoxo. O movimento que nasceu de um homem crucificado como criminoso tornou-se a força que derrubaria impérios. No século III, quando Roma se afogava em crises, guerras civis, pragas, inflação descontrolada, os cristãos ofereciam algo que o panteão romano não podia: esperança além da morte. E quando Constantino, astuto como qualquer político, viu que o futuro pertencia aos que seguiam a cruz, não hesitou. O Edito de Milão não foi um ato de fé, mas de estratégia. Em menos de um século, o Deus dos judeus marginalizados era o Deus dos Césares. Jesus de Nazaré existiu. Não como mito, mas como carne e osso, atestado por Josefus, Tácito, Plínio, homens que não tinham motivo para inventá-lo. Nasceu em Judéia, numa época em que Herodotes morria e o Império Romano engatinhava para se tornar o monstro que dominaria o mundo. Viveu 30 anos no anonimato de Nazaré, até que, como um raio, irrompeu com um discurso que virava de cabeça para baixo as hierarquias. Os últimos seriam os primeiros, os pobres herdeiros do reino. E quando esse discurso chegou aos ouvidos dos poderosos, eles agiram como sempre fazem, esmagaram-no. Mas a morte dessa vez não foi o fim, foi o começo, porque a cruz que deveria ser um aviso tornou-se um símbolo, e o homem que morrera como um rebelde tornou-se o centro de uma fé que, contra todas as probabilidades, conquistaria o mundo, não pela espada, mas pela palavra. Não pela força, mas pela fraqueza que se revelou mais forte que todos os exércitos de Roma. Eis a ironia final: o império que o executou acabaria ajoelhado diante dele. E aqui reside o mistério que desafia séculos. Um homem que para seus seguidores não era apenas um profeta, mas o próprio Deus encarnado. O Filho, parte de uma trindade sagrada que redefiniria a própria ideia do divino. Não mais um Deus distante, entronizado em templos de mármore, mas um Deus que caminha entre os homens, que chora, que sangra, que morre. E que, contra toda lógica, ressuscita. Mas a história não termina no túmulo vazio. Ela apenas começa. Porque o que se segue não é apenas a lenda de um homem, é o nascimento de uma igreja. Uma instituição que, com o passar dos séculos, moldaria reinos, inspiraria arte, ditaria leis e dividiria a própria noção de tempo entre antes e depois. Alguns dirão que essa igreja, ainda em sua infância, escolheu a dedo quais versões de sua história seriam contadas, que o Jesus dos evangelhos é, em parte, uma criação dos concílios, uma figura esculpida pelas mãos dos padres do século IV para servir a um propósito maior, e talvez haja verdade nisso. Afinal, como separar o grão da palha quando a própria memória é tecida com fios de fé? E no entanto, nada disso diminui o peso do que aconteceu. Porque seja ele o Filho de Deus ou um profeta revolucionário que inflamou Judéia contra Roma, seja ele o Messias prometido ou mais um mártir numa terra fértil em Messias, uma coisa é inegável: nenhum outro nome na história mudou tanto por tanto tempo para tantos. Reis tremem diante dele. Impérios caem em seu nome. Bilhões ao longo de 2 milênios dobraram os joelhos, uns em adoração, outros em rebeldia, mas todos, de alguma forma, tocados por ele. Então nos resta a pergunta que ecoa através dos séculos: quem foi Jesus, afinal? Um Deus que desceu à Terra? Um homem que ousou sonhar com um mundo diferente? Ou algo tão perigoso quanto a verdade que nenhum dogma consegue conter? A resposta talvez não esteja nos livros sagrados nem nos debates teológicos. Está no fato de que 2000 anos depois ainda estamos aqui, discutindo, questionando, crendo, duvidando. E isso, por si só, já é a prova de que algo extraordinário aconteceu. Que a pergunta então não tenha resposta fácil, que ela nos persiga, porque é nas perguntas que não se calam que a história encontra seu significado.